Salve, salve família, tudo bem? Pense mais arte, pense mais política, pense mais música, pense mais. A saída para o Brasil é que nós pensemos mais. Eu tô aqui sozinho, o host de hoje, Robson, professor Robson, nosso CR7 da produtividade não veio hoje, o Felipe teve um problema, mas hoje nós estamos com uma convidada especialíssima, amiga, já não há tanto tempo, mas amiga querida, Júlia de Castro. Bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, professor, pelo convite. Obrigada, querida audiência. Que oportunidade incrível de estar aqui participando com vocês hoje. Pense mais. Então, a ideia qual é? Nossos convidados sempre estão aqui aumentando, melhorando nossa capacidade de pensar, mas nós somos aquelas pessoas que estão sempre fustigando, mexendo com a realidade, para que a realidade nos ensine como é que nós devemos tratar o mundo, Júlia. A gente é um pouco questionador aqui, porque o Felipe é filósofo, eu sou filósofo, o Felipe também é administrador, mas hoje eu quero falar com a minha amiga sobre um tema que eu acho fundamental, né? Você me conhece há muito tempo, Júlia. Eu sou um professor universitário há mais de 20 anos. E, para mim, o maior problema que o Brasil passa é a crise cultural. Vamos lá? O sucateamento da literatura, da filosofia, da teologia, das partes mais importantes de uma sociedade. E você passou um perrengue lá na UF, né? Unirio. UF é aqui do ladinho. História, né? Isso. E ficou famosa. Eu até, na época, eu não te conhecia. Eu fiz um ato de apoio a você, que, curiosamente, chegou a milhares de pessoas. E eu quero tratar desse assunto com você, Claro. Júlia. O tema do nosso papo é: a universidade ainda ensina a pensar? A politização, a liberdade acadêmica, o futuro das universidades brasileiras tá correndo risco? Então esse é o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Mas eu queria que você se apresentasse, por favor, à nossa audiência, para que a gente comece esse bate-papo aí. Bom, gente, primeiramente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com essa audiência qualificada, que eu sei que o professor Robson e seu colega de mesa sempre devem ter, 2 filósofos. Então, assim, meu nome é Júlia de Castro, tenho 24 anos, sou formada em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou uma pessoa abertamente conservadora, católica, mas durante a graduação isso não foi muito bem visto pela hegemonia cultural que existe dentro daquele colégio de ensino, né? No caso, daquela instituição, que era a minha realidade de muitas instituições no nosso país, principalmente as públicas. Então, a minha história não começou na política, né? Ela começou na cultura. E até queria falar que o professor Robson fala que não me conhecia, mas eu já o conhecia antes da perseguição. Já tinha ido em um evento que o senhor palestrou, foi até na Câmara Municipal de Niterói, que todo mundo discorreu muitos elogios pro senhor naquele dia, em 2021 isso. Caramba. Falando excelentíssimo, bravíssimo. O senhor não lembra? Não lembro. Tava até o Daniel Silveira no evento. E aí, ali eu o conheci, eu tava na plateia, assisti todo o evento, era um evento cultural, de fato. Então, eu sempre vi a importância de que nós, e o professor lá falava muito sobre isso, nós iríamos promover esse resgate cultural. E na minha cabeça não teria outra alternativa senão pegando lá a minha espadinha, digamos assim, indo para meu fronte de guerra, que ali era me formar, era a faculdade. E eu acredito muito que a política é a consequência da cultura, né? Então, hoje a gente tem uma política majoritariamente de esquerda, um sistema majoritariamente de esquerda, progressista, um judiciário. Quando eu falo sistema, eu falo, né, do judiciário, da mídia, dos grandes, assim, influenciadores do imaginário e da regra, né, que rege a população brasileira, são de esquerda porque saíram das universidades, que são nossos campos de pensamento. E não tem, para mim, outra forma de a gente recuperar, como eu digo, a política, primeiro restaurando a cultura, né? Isso. De fato. Que começa dentro das universidades. Quando eu tava lá na faculdade, antes de ser perseguida, a minha maior preocupação era me formar. Então, assim, para explicar pro público de casa, eu não chegava na faculdade falando que eu era de direita, ou que eu era cristã, ou com uma blusa lá do Bolsonaro, nada disso. Eu ia pra faculdade, assistia as minhas aulas e ia embora. Fiz muitos trabalhos de esquerda, tirava 10 em todos, inclusive, por conta de seguir aquela narrativa que acontecia ali dentro, que era uma narrativa hegemônica, mas foi o que o professor falou, era uma estratégia para que eu conseguisse meu diploma. Porque eu achava que conseguindo meu diploma, eu ia conseguir influenciar muito mais. Você tem toda a razão. E talvez um dia retornar, né, do que militar em sala e ficar para sempre naquela perseguição, tanto velada quanto não velada, porque ia acontecer nas provas, né? É assim, conforme os professores vão descobrindo que você é de direita, mais a sua vida vai ficando difícil lá dentro. Então, eu não queria passar por isso.
Mas no meu caso não teve jeito. Porque em 2022 eu estava no 5º período da faculdade, entre o 1º e 2º turno da eleição presidencial. Descobriram que eu não ia fazer o L, que eu não ia votar no Lula. Júlia, como descobriram? Até hoje eu não sei, porque até sobrenome diferente eu usava. O sobrenome das minhas redes sociais era Júlia de Castro, pela qual o professor me apresentou, e o que eu usava na faculdade era outro. Porque lá na faculdade a gente pode fazer um e-mail só com o sobrenome, o senhor sabe como é que funciona. Então, assim... Descobriram, não sei. Você sabe então, eu sempre faço essa comparação, eu sei que é muito esdrúxula, mas eu me sinto um pouco assim. Porque parecia que eu era uma judia na Alemanha nazista, porque eles me caçaram. Eles literalmente foram atrás de mim. E aquele processo ali da perseguição, o que foi a perseguição? Simplesmente botaram que eu era de direita, conservadora, na página de fofoca da universidade, que todos os alunos seguiam. E aí, quando eu abri meu WhatsApp, eu já estava fora do grupo da turma. E eu falei, ué, assim? Assim, eu pensei, o que eu fiz? E aí, quando eu saí, assim, já tava o primeiro xingamento. Já ali no WhatsApp, tipo, só fascista. Aí, quando eu abri a rede social lá, que tava tipo, a notícia que eu era Júlia Bolsonaro, de direita, da Unirio, do curso tal, do período tal. Ali já eram todos, não eram robôs, eram todos os meus colegas de turma. Porque tinha uns de turma e tinha uns da faculdade me xingando de tudo que é coisa. Falando mais que eu não ia pisar na faculdade, que meus dias estavam contados. Isso é porque eu tô cortando os palavrões. Isso eu lembro. Que eu ia tomar tanto... aquilo do coração, né? Que eu ia tomar tanto soco, que eu não ia saber nem pra quem denunciar. Não, eram umas coisas assim, bizarras. Que eu era um lixo, minha opinião era tipo um estrume, que eu vivia no esgoto da sociedade e eu tinha que voltar, que eles iam fazer as baratas voltarem pra esse esgoto que não deveria ter saído. O que é fazer barata voltar? É me matar? Tipo, é me botar no paredão, igual a esquerda tanto almeja? Então ali... Óbvio, no momento que eu fui perseguida, me bateu um medo muito grande. A primeira reação foi chorar. Eu realmente, na hora... Meu Deus, minha graduação tá acabada. Eu nunca mais vou pisar na faculdade. E aí, por isso que a gente... E eu acho que esse é o principal pilar, né? A gente fala da cultura, mas antes da cultura vem a primeira trincheira, que é a família, né? Que é, assim, eu acho que é o maior inimigo de todo tipo de ideologia. Inclusive de qualquer tipo de extremismo, né? De qualquer totalitarismo que existe. Sim. E minha mãe, na hora, olhou pra mim e falou... Para de chorar. Para de chorar. Sua mãe é guerreira. Você conhece ela? Para de chorar agora. Beijo, Carla. Você não tem que estar chorando por conta de esquerdista. Eu falei, mãe, como assim? Eles estão me ameaçando muito. Ela, olha só. Você tem noção que você tá num país livre? Que você passou na vaga? Que você pode voltar assim pra faculdade? Porque ela falou assim, não entra na minha cabeça. E não entra mesmo. Ela falou, você ser ameaçada por pensar diferente, você não fez nada. Eu não fui homofóbica, não fui nada óbica, né? Os fóbicos que ele fala, eu não fui nenhum fóbico. Eu só assisti a aula e eles descobriram que eu não ia votar no Lula. Isso foi o suficiente para que eles quisessem colocar minha graduação, ou seja, uma história de vida à deriva, né? Acabar com a minha história. Você tá sendo generosa, porque tinha gente que queria te matar, na Exato. E aí minha mãe pegou e falou assim, nem que eu largue meu emprego, é uma frase que me marcou muito, que ela fala, nem que eu largue meu emprego e te leve todos os dias na faculdade, você vai se formar lá. Você tá me entendendo? E a perseguição começou numa sexta, porque foi bem na semana de volta às aulas. Porque por conta dos períodos estarem diferentes por conta da pandemia, as aulas iam voltar em outubro. A gente fazia 3 períodos por ano para recuperar 2020 que tinha sido perdido. E aí ela fala isso, que vai me acompanhar, né, aquilo tudo, e fala, segunda você vai estar lá. Sendo que sexta eu fui fazer o BO, né? Mesmo falou, a gente vai na delegacia, fazer o BO, aquilo tudo. Bom, isso é importante. Exato. E aí a delegada, quando eu fiz o BO, ela falou, olha, Júlia, foram bem sinceros mesmo. A gente fez o BO aqui, mas eu não sei se isso vai poder, assim, melhorar a sua vida, né? Na graduação, lá na faculdade. Ela falou assim, até tenta virar e falar que se eles te ameaçarem de novo, podem corromper uma investigação que já está em aberto, que isso pode piorar a vida deles. Mas eu acho que pela militância, pelo nível que existe de ideologização, talvez eles não pensassem por esse lado, sabe? Então a delegada falou assim, eu acho melhor, assim, você pensar em alguma forma de se proteger. Porque a polícia, eles são polícia investigativa, né? Eles não podiam garantir minha segurança. E eu tinha uma amiga que era advogada, e ela falou pra eu gravar um vídeo. Ela que fala. Depois que a delegada falou isso, ela falou, grava um vídeo.
Isso na sexta, professor. E eu não quero gravar, eu tava muito mal, né? Não quero gravar, não vai adiantar, eles vão me bater, não sei o quê, nananã. Aquilo tô passando na minha cabeça, aí minha mãe, e hoje em dia meu marido, mas na época era meu noivo, né? Grava vídeo, grava vídeo, grava vídeo, grava vídeo. E eu não quero gravar, não quero gravar. Isso na sexta. No sábado, final da tarde, depois deles, grava vídeo, grava vídeo, grava vídeo. Eu fui, sentei, literalmente na beira da cama, botei a câmera e gravei. E só falei o que tava passando. Oi, meu nome é Júlia de Castro, tenho 20 anos, tô passando isso. O senhor sabe desse vídeo emblemático. Eu vi. Desliguei o telefone, tipo assim, deixei o telefone pra lá, porque eu nem queria ficar vendo, porque antes de eu gravar o vídeo, toda hora que eu entrava era um xingamento a mais, né? Então aquilo ali tava me deixando cada vez mais preocupada, mais angustiada, mais com medo. Quando eu abro o celular, isso assim, sábado à noite, assim, o vídeo já tinha batido mais de 1 milhão de visualizações. Isso para 2022 era muita coisa. Mais de 100 mil curtidas. Todo mundo me repostando, solidariedade de todos os lados. Meu telefone não parava de tocar. Assim, de gente mandando mensagem. Gente que nem tinha meu número, mas que estava conseguindo para prestar solidariedade. Quando eu entro lá na rede social, que era o Twitter, que estava todo mundo me xingando e era da faculdade, eles já estavam começando a trancar as redes. Porque todo mundo que era de direita estava indo lá para me defender. Ah, vocês estão ameaçando uma menina. E foi uma coisa tão, assim, extraordinária que eu lembro que no domingo, quando eu pisei na rua, não lembro o que eu fui fazer, a primeira pessoa que me viu falou, você é a menina da faculdade? Eu falei, sou. Ela falou assim, se segunda você precisar, eu tô contigo. Sem mentira. Caramba, Júlia, Aí eu fui, não sabia essa história, não. eu fui comprar um negócio na padaria, você é a menina da faculdade? Outra pessoa, sou. Você quer que eu vá pra faculdade com você? Não estou mentindo, professor. Eu lembro que um policial me parou, era até policial civil. Seu vídeo tá rolando em todos os grupos da polícia aqui. Olha aqui, você é essa menina. Eu falei, sou ele. A gente tá contigo, hein? A gente tá contigo. Então aquilo me deixou com uma coragem de, tipo assim, foi ali que eu percebi, até pro público do professor e do Pense Mais entender, que nós, de fato, somos a maioria. Só que nós somos a maioria desorganizada. Eles são a minoria barulhenta e organizada. Prudente, paciente, resiliente, que estão aí desde os anos 90, plantando para. Exato, antes. É que eu digo assim, desde os anos 90, mas assim. Que você é jovem. Exato. Então, assim, professor, aquilo ali foi o que me motivou, de fato, a voltar. E na segunda você foi? Fui, era a aula que meu marido fala até hoje. A fatídica aula de América 3, que era a aula que falaram que iam ter que segurar as cadeiras pra não jogarem em mim. Caramba. E aí eu vou acompanhada do meu marido, da minha mãe. E aí invadem minha sala com blusa do Lula verde e amarelo, me chamando de tudo que é coisa. É que, pra mim, blusa do Lula verde e amarelo é muito emblemático, né? Era uma blusa assim, eram umas 13 pessoas que invadiram minha sala. E me xingando de tudo que é coisa. No meio da aula, tá? O professor não... Não foi fazer nada. Não sei se não pôde ou se não quis. Mas olha, eu defendo os professores, tá? Alguns, no caso, né? Existem bons professores dentro dos ensinos públicos, eu tenho certeza que o senhor conhece também. Claro. E dentro das universidades, são eles que lutam, eles que estão ali no front. Mas nesse caso, eu acho que são uma minoria, não são a maioria, não. Muito minoria. Muito. Assim, de um corpo docente de 300, pode botar aqui 3. Júlia, bom, essa história eu não conhecia todos os detalhes, mas me conta uma coisa. É curiosidade meramente acadêmica. Acadêmica não, de amigo, né? Como é que foi lá? Quando você sofreu tudo isso, não teve nenhum aluno, nenhum professor que se solidarizou, que deixou você mais tranquila, mais forte? Talvez a sua experiência tenha dado coragem a outros a falar, ou não? Você ficou abandonada sozinha durante todo o tempo? Então, surgiram 3 pessoas. Um professor que estava afastado porque ele era ameaçado de morte pelos alunos antes de mim. Porque os alunos viram que ele não era tão de esquerda, né? Que ele não era de esquerda, na verdade, é que eles vão percebendo que você... essa pessoa não é tão de esquerda, então ela é de centro. Então, quando descobre que ela tem alguma coisa da direita, então aí já vira ameaça de morte. Ele chegava para dar aula e estava escrito no quadro dele, vamos matar o fulano. Um professor, ele é tanto professor da minha universidade quanto de outra faculdade pública aqui. Ele, nos bastidores eu te conto quem é. O senhor tem certeza que conhece que ele é completamente conceituado. Eu às vezes falo o nome dele em algumas entrevistas, mas também não sei se isso pode prejudicar dentro do corpo docente, e aí eu, às vezes, tento preservá-lo. E 2 alunos que não eram de história, eu fazia história, né, como contei pra vocês, sou historiadora, eram de ciência política, que era outro prédio, e eles não eram de esquerda, não porque eram de direita, mas porque eram cristãos. Entende? Entendo. E eu via, e quando a gente começou aquela amizade, a gente se encontrava fora da faculdade, no centro da cidade.
Nossa faculdade é na Urca. Com tanto medo que eles tinham de ser associados a mim e passarem pela mesma perseguição. E quando a gente começa aquela amizade ali, eu já percebi em algumas falas, em alguns atos, que eles também já estavam sendo levados porque é um processo de degradação moral, cerebral, que existe ali dentro, né? Uma dominação da esquerda. Então, assim, eu lembro que essa colega falava: Júlia, não sou de direita não, mas eu acho injusto o que fazem com você, até porque eles fazem isso com pessoas que são cristãs também, entende? Então, a régua moral ali não era política, era religiosa, entende? Religiosa. Exatamente. Hoje, essas pessoas, a gente construiu um grupo ali de estudos. Ah, legal. Dentro da própria universidade. Então, eu queria falar sobre esse assunto, porque para mim o que importa é esse assunto. Claro. A universidade, quero dizer. A universidade sempre foi um lugar de abertura, de diálogo, de contraditório. E nós estamos vendo, a audiência pode confirmar isso, que nessas universidades, tais quais a Unirio, etc., inclusive as particulares, eles estão proibindo o contraditório. Veja, a ciência, meus amigos, sempre foi construída com o debate. Olha, eu tenho uma ideia, você tem outra, vamos debater e vamos ver quem é que vence o debate. Quando você tem que ser calada, quando a Júlia tem que ser calada, quando a Júlia tem que ser até pior que isso, você tá acabando com o espírito da universidade, que é liberdade. É isso. E eu fico curioso que as pessoas inteligentes, eu sei que há entre eles pessoas inteligentes, não percebem que isso é ruim para a universidade? Eu acho que a verdade, ela incomoda quando você não quer perceber que está sendo manipulado. Então, é melhor que essa verdade não seja uma verdade, né? Que você seja uma pessoa mentirosa, uma lunática, uma fascista, como eles rotulam, e que a verdade esteja com eles. Até porque a esquerda ela é muito boa em pegar boas palavras e travestir para as piores intenções possíveis. Por exemplo, a maior clínica de aborto do mundo se chama Planejamento Familiar. Ela não planeja a família de ninguém. Ela mata bebês, né? Então, acho que quando a esquerda ela vira e fala que nós somos da democracia, nós somos do social, nós somos pelos mais oprimidos. Propaganda. Bom, se você for pensar na minha faculdade, a mais oprimida era eu, porque era 1 para 400, né? Mas na cabeça deles, não. Na cabeça deles, eles precisam combater até o último dos extremistas, dos fundamentalistas, dos direitistas, porque a nossa forma de pensar é danosa pro mundo. Sendo que quando a gente apresenta os fatos, a gente sabe que é justamente o contrário, né? Em todos os sentidos. Que eles podem pegar a maior ONG que a esquerda tem, ela não vai se comparar a 1% do trabalho que qualquer menor igreja que seja já fez, entende? Mas eu falei isso até recentemente. A faculdade, ela odeia, assim, as referências políticas, os países livres, as pessoas que pensam por si só, mas a quem ela mais odeia é Jesus Cristo. Então, mas eles odeiam a fé. A questão é que a fé apresenta a verdade de um jeito e os bons profissionais das outras áreas apresentam a verdade de outro jeito. E, na verdade, o comunismo, o socialismo, qualquer uma desses ismos, eles são contra a verdade. É por esse motivo que eles têm que calar a Júlia. Não é que a Júlia é um perigo mortal, é que a Júlia vai falar coisas que os 400 não vão conseguir rebater, porque eles não são, vamos dizer assim, sujeitos, submetidos à verdade. Então eles têm que calar, não só a Júlia, o Robson também sofreu isso lá no UERJ, long time ago. E tantos outros, porque se nós dissermos, olha, relativismo não faz sentido, o ateísmo é assassinato, tudo isso vai quebrar o mundinho, o castelinho de cartas que eles têm. Então, o único jeito é acabar moralmente com a Júlia. Isso. E uma coisa que o senhor falou que eu achei interessante em relação à ciência, que ela se faz através do debate e da dúvida, né? E aí, quando você fala que eles rompem isso, é em diversos sentidos. Não só no método científico de tese, antítese, síntese, mas até na própria dialética, né? De você poder ali realmente ter o confronto de ideias e chegar num resultado mais assertivo. E quando eu falo de fé, onde que a fé entra nisso, e não só na minha vida, mas até dentro das instituições que foram fundadas pela igreja, inclusive, né? O conceito de universidade foi criado pela Igreja Católica, ponto. É no sentido de a fé nos traz uma domesticação na qual a filosofia da esquerda não quer que a gente tenha, porque é através do ódio, entendeu? Que vai se imperar a luta de classes. E a fé nos traz, que é uma domesticação boa, que é da esperança, que é do pacifismo, que é do sentido de eu vou domesticar esses meus anseios ruins, porque eu sei que talvez o mundo não tenha salvação, mas as pessoas que estão aqui têm. E o que é ensinado na faculdade vamos salvar o mundo.
É daqui que vai sair a solução pra salvar o mundo. E aí você olha pra aqueles jovens de 17, 18 anos, eles acham mesmo que eles vão salvar o meio ambiente, entende? Que tem imperialistas acabando com as árvores e com os mares e com não sei o quê. E aí e viram diversas guerras que eles acham que eles vão salvar. Os gays vão salvar, os héteros vão... Porque são vários grupos, né? Tá todo mundo lutando pelo seu. Vão salvar os gordos, vão salvar os feministas e vão... Sabe assim? Os carnívoros? Os carnívoros, não, lá não é os carnívoros. Eles lutam pelos vegetarianos, né? Então, Porque consumir carne já é uma coisa opressora, imperialista, enfim. Então, o que eu vejo dentro da universidade, de todos os jeitos, mesmo antes de eu ser perseguida, porque eu passei 2 anos lá, como posso dizer, infiltrada, né? Só convivendo com os comunistas, é que eles são pessoas muito insatisfeitas e odiosas, porque o ódio realmente é a base daquela revolução. Então, assim... Eles... Olha como é que Deus te traz o sentimento de gratidão, que é o que eles não querem ter. Você tem a oportunidade de estudar numa escola federal, né? Numa faculdade pública, com todo o seu curso financiado pelo Estado. Faculdades essas que antes, porque estão perdendo prestígio a cada dia que passa. E a pesquisa científica está se perdendo a cada dia que passa. Mas que antes ocupavam rankings ótimos, né? Rankings internacionais ótimos. Infelizmente, hoje não ocupam mais, né? Acabou de sair o ranking das 2.000 melhores do mundo. 87% das universidades brasileiras caiu nos rankings. A USP conseguiu se manter, mas saiu das 100 melhores do mundo. Caiu para 300 e pouco. Então, assim, a gente vê que realmente a ideologia tem acabado com as instituições. Antes, eu li uma vez um livro de um professor de história também, que ele falava assim, as universidades são câncer da sociedade. Eu não vejo como câncer, porque eu sei que as universidades, elas são muito boas, elas foram criadas com essa intenção. E que elas estão com sua intenção pervertida, entende? Que elas estão se perdendo. Mas quando a coisa ela tem uma boa intenção, é isso que eu quero dizer, ela teve uma boa fundação, eu acho que você pode retornar para esse caminho, entende? Só precisa ser de pessoas dispostas, e foi o que eu falei, resiliente, porque não sou eu, né, professor Robson? É toda uma construção. Ao mesmo tempo que a esquerda teve para tomar, a gente tem que ter para retomar. Porque elas nunca vão deixar de existir. Nunca. Entende? E se a gente não assumir nossa posição de que elas são importantes sim, só que elas estão pervertidas, a esquerda vai cada vez mais se apoderar. Você já viu o filme chamado Le Destin? O Destino? Não. Então, depois você veja, Júlia, é um filme árabe, tá? Eu sou meio maluco, né? Você sabe. Conta a vida de Averroes. Nesse filme, ali, pra mim é brilhante o filme, tá? É de um egípcio, Youssef Chahine. Ele demonstra por que a cultura árabe chegou no que chegou. Era uma cultura pujante, tinha música, Luiz, na cultura árabe. Tinha dança, tinha tudo. Só que aconteceu, não lembro exatamente o século XIII talvez, que subiu um político, não lembro o nome, como é que chamavam, que ele expulsou Averroes da cidade. Ele foi expulso pro deserto. E aí, nesse momento, acabou o único critério crítico da sociedade, que era a filosofia. E quem ficou dominando a cidade? De um lado, o político, de outro, o imã, o religioso. E aí, eles davam-se as mãos e faziam o que queriam, porque não tinha a régua crítica para falar, isso aqui é um abuso, porque o filósofo tinha sido expulso. Então, na minha cabeça de maluco, o Brasil vai melhorar, qualquer país melhora, quando você tem junto das cabeças pensantes, o filósofo, que é aquele que fala, opa, isso aqui, chefe, passou uma linha. Deputado, isso aqui tá errado. Pastor, isso aqui tá errado. Porque a filosofia, o padre, pra não pegar assim, isso aqui tá errado. Porque essa linha, quem faz é a razão. Quando você sequestra a razão, expulsa a razão pro deserto, quem é que fica? O poder político e o poder religioso, e quando eles se unem, gera Irã, gera isso. Iraque. É isso. Então, você acha, Júlia, que para a reconstrução no Brasil, de um país saudável, qual é o papel da universidade e da filosofia nisso? Eu acho que é um papel crucial, é muito importante. A gente estava falando aqui que a cultura, essa recuperação cultural, ela é mais urgente ainda do que a recuperação política, até porque hoje eu vejo que a universidade, ela produz ferramentas de ideologia que se alastram por todos os campos da sociedade. Se hoje a gente debate sobre pronome neutro e homens biológicos entrando no banheiro de crianças, é porque tiveram pessoas lá dentro que se dedicaram a estudar
com o nosso dinheiro para produzir esses tipos de artigos científicos que hoje chegaram no debate público. É que quando chega no debate público, a nossa janela de Overton ainda é muito conservadora, graças a Deus, e ignora, né? Rejeita automaticamente. Fala, que loucura é essa? Só que isso, com o passar do tempo, vai virando uma lei. Entende? Porque essas pessoas vão elegendo representantes, essas pessoas têm a instrumentalização do judiciário, que sai das universidades públicas. Gente, olha para as Supremas Cortes do nosso país, onde esses caras se formaram. É na UERJ, é na USP, e dão aula até hoje nessas instituições, sabe? É onde os jornalistas se formam também. Então, assim, eu vejo que os ramos da nossa sociedade que moldam o imaginário da população, que não é a parte da fé, que foi o que eu te falei, que na minha visão hoje eu vejo como resistência a esse pensamento dominante progressista, todos saem das universidades e, consequentemente, são de esquerda. Você vai ouvir uma música, você tem que separar o artista da arte, porque sabe que o artista vai chegar na época de eleição... E vai... Exatamente. Ou que é a favor da liberação de todas as drogas, né? Fala umas coisas absurdas como essa. Você vai ver uma série... O ator, a mesma coisa. Então, assim, de uma certa forma, tanto o campo cultural da cultura mesmo, quanto esse campo cultural da filosofia, eu acho que é o ponto crucial para ser recuperado. Nós temos que andar um pouquinho, porque hoje nosso tempo está curto. Verdade, a gente fala beça. Já vem até olhar a hora. Eu adoro isso, mas é porque não dá. Como fortalecer a vida acadêmica no Brasil? Se você tivesse um cargo público, tá? Quem sabe um dia. Ministra da Educação. Como é que você faria para que as universidades fossem mais receptivas à liberdade, não fossem no outro lugar de caça às bruxas, como aconteceu, infelizmente, com você? Fortalecer a educação básica. O problema do Brasil não está nas universidades. Concordo com você. Está na educação básica. Está na educação. O caminho é por aí. Você escreveu um livro agora, recentemente. Está com ele aí? Não tá, né? Eu deixei no carro. Não, tudo bem. Mas fala pra nós qual é o título e do que trata. Bom, é o mínimo sobre a politização das universidades públicas. Depois eu acho que na edição, pedi pro Luiz botar só a capa dele. O livro fala sobre, de fato, essa dominação hegemônica de esquerda dentro das nossas instituições, que isso não é um movimento que acontece só no Brasil. Quero muito que o professor Robson leia, porque a opinião dele é muito importante para mim. Quero que você diga se eu consegui, assim, até cumprir a função de um historiador, porque eu voltei, de fato, na história. É um livro que não fala de Júlia. Pouco se fala ali de Júlia. Eu acho que, sei lá, se tem uma estrofe que fala da minha história, da minha visão, é muito. Pode ser que tenha a minha cosmovisão sobre a politização das universidades públicas, mas eu me embasei tanto em tantos autores que perceberam isso antes de mim, porque quando eu falei assim, eu recebi o convite para escrever, eu me dediquei a pensar que, será que é uma visão recente, isso que está acontecendo nas universidades? E graças a Deus eu percebi que não. Que desde os anos 70, historiadores, filósofos, antropólogos, sociólogos já percebiam esse movimento nas universidades, tanto americanas quanto do Ocidente em geral, né, da Europa, e viam que esse movimento ia se alastrar sim, e ia chegar nos trópicos como chegou, porque a gente é muito bom em importar ideia ruim, né, nesse sentido. Impressionante, inclusive. Exato. Então, o livro é basicamente isso. Eu revisito desde a fundação da universidade, passo por todos esses filósofos que foram percebendo gradativamente essa destruição. Por exemplo, tem um chamado Jacques Barzun, que ele vira e fala que... Eu posso estar pronunciando o nome dele errado, tá? Esse eu não conheço, não. É um filósofo francês, que ele vira e fala que ele percebia lá na Universidade de Sorbonne que o currículo estava sendo travestido por uma questão política, aos poucos, quando ele via certas palavras morrendo, outras palavras acendendo, e essas palavras que se acendiam viravam uma norma cultural dentro da faculdade. Que são essas palavras do progressismo que a gente vê hoje, né? Essas agendas, feminismo, gaysismo, essas coisas assim. O livro fala também, que eu ia falar uma coisa importante que eu esqueci. Ai, gente, calma que eu vou lembrar. Não tem problema, não. Quem pode ler o livro? Todo mundo. O livro tá vendendo na Amazon. Se você escreve o mínimo sobre a politização das universidades públicas, vai aparecer de primeira. Tá vendendo também nas principais livrarias aqui da cidade do Rio. Em breve, eu acho que em outras também, né? Porque a gente tá fazendo o lançamento aqui agora, aqui pela região, né? Pela cidade. Mas comprou na internet, é um livro barato, tá, gente? Tá ali em volta dos R$24. Muito barato. Pela qualidade do trabalho, é muito barato. Eu espero que o senhor ache isso, porque eu revisito... Eu vou ler, tá?
Há esperança pela Universidade Brasileira? Há esperança, com certeza há esperança. Sempre há, né? Sempre há esperança, até porque pessoas determinadas a fazer o bem, elas tendem a triunfar nas suas intenções, porque elas estão carregando consigo a verdade, né? Então, uma construção. Até queria contar pro senhor uma coisa que aconteceu na minha faculdade, que depois que eu me formei, eu fiquei com uma sensação de assim, tá, e agora? Consegui me formar, tirei 10 do TCC. Nisso, né? 10? 10 na monografia. Eu quero publicar, tá? Eu te mandarei. Quero saber também o que o senhor acha. E olha que minha banca foi comunista, tá? Mas contra a verdade não há fatos, às vezes, né? Eu sempre me embaso muito em... É o que eu falei, quer discordar da Júlia, eu discordo. Agora eu botei Fernão de Castanheda, que é um historiador de 1558. Vai refutar o cara? Vai refutar o Fernão? Sabe? Mas, enfim, fiquei muito com essa preocupação de... O que vai acontecer agora? E aí eu tive a oportunidade de encontrar com esse meu professor alguns meses depois da minha formação com esse questionamento. Aquele professor que estava perseguido? Professor, e agora? E agora? Me formei, mas a faculdade ficou do jeito que tá, nananã. E ele falou pra mim, não, Júlia, a faculdade mudou. Você sabia que agora eu estou voltando para o corpo docente, que ele estava afastado, né? E era o corpo docente meio que oficial do curso de História, né? E eu consigo dar as aulas e falar minhas opiniões sem ser tão agredido pelos próprios alunos? Interessante. Eu falei, sério? Mas por que o senhor acha isso? Ele, não sei, depois que você passou por lá, alguma coisa mudou. Talvez eles perceberam que agora a direita, né? Direita, quando a gente fala, é um espectro político diferente do da esquerda. Está adentrando... Exato. Qualquer um. Está adentrando dentro das universidades... E que eles vão ter que aprender, pelo menos, a tolerar. E eu me dei por satisfeita, professor. Até que passou mais alguns meses e eu encontro essa colega de ciência política. E ela fala pra mim que ela conseguiu concorrer ao Diretório Central dos Estudantes com uma chapa que não era de esquerda. Montaram uma chapa conservadora. Caramba. E eu falei, como? Minha faculdade, desde a fundação, em 1969, todas as chapas é PCdoB, PT ou PSOL. Porque PSOL é mais recente, né? Mas não tem outra. STU. Exato. Ela falou, Júlia, não sei, depois que você passou por lá, alguma coisa mudou. Louvado seja Deus. Juntamos 20 pessoas, porque tem que juntar pra montar a chapa. Concorremos, perderam, obviamente, já tiveram 50 votos. Mas é isso, é liberdade. É a liberdade. É a liberdade. Júlia, caminhando pro final, perguntas importantes, tá? Claro, tipo um bate-bola. A universidade ainda é livre? Não é mais. livre. A universidade, infelizmente, ela tem sim uma hegemonia de pensamento, uma ditadura do pensamento único. E ela tá... É claro que a gente não fala do Brasil inteiro, a gente não conhece o Brasil inteiro. Exato. Mas aquelas que a gente conhece, ainda é assim. Eu acho que principalmente o curso de humanas, né? Eu acho que ainda quem faz um curso de exatas passa mais em Eu vou te falar incólume. uma coisa que você vai ficar triste. Até nas exatas estão entrando. Eu tenho um caso, que eu não vou falar o nome aqui, na UF, de um rapazinho, física, que vai tentar lá, e assim, ele é de cima e embaixo, todos os ismos, sabe? Toda a militância tá lá colada ali, toda. Porque eles querem pegar justamente essas que ninguém acha que tem problema. Exatamente. Né? Física, engenharia. Matemática, exato, que são ciências. Então, sim. Então, hoje se faz educação ou militância? Nessas que nós conhecemos. Ainda militância. Em maior parte, militância. Eu vi um meme engraçado essa semana, assim... O cara tá no trabalho, né? Aí o chefe fala, é só você fazer o que você aprendeu na faculdade. É o que ele aprendeu na faculdade. Che Guevara, Guerra Armada. Porque é de fato isso. Se eu olho pra minha graduação, se eu não tivesse buscado bibliografias fora, referências fora, é uma graduação muito pobre. Pobre pro nível que deveria ser de uma faculdade federal do país, né? Por conta da militância. A militância, ela é ruim pros dois lados, tá? Não pensem aqui que a gente defende a militância de direita. Não é isso, não. A gente defende... Exato. E a liberdade de pensamento. Porque aí o cara vai poder botar lá Karl Marx e Edmund Burke. Russell Kirk, entendeu? Conversar. Mas não, como é que eu só leio Foucault, Paulo Freire, Karl Marx, Engels, Eduardo Bueno, sabe? Meu Deus. Ele escreve? Escreve. Bueno? Tem. Tem gente que compra ele? Tem. Lê ele? Ué, ele tem um livro até muito conhecido. Ele é horrível. Não, aquele As Veias da América Latina foi ele que escreveu, não? Não sei, mas ele é muito ruim. Bom, deixa eu até ver aqui, só pra não falar besteira. Não, é porque... Eduardo Galeano, mas o Bueno também escreve, tá? Ele é historiador, né? Formação. Bom, Júlia, e quais são os seus projetos pro futuro? Bom, esse ano eu tô concorrendo ao cargo de pré-candidata a deputada federal aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Minha principal missão, com certeza, vai ser educação, resgate cultural dos nossos jovens. E, principalmente, deixar a vida
da esquerda mais difícil lá dentro, né? Então, se a esquerda propor, como propõe, céu desarmado para que a polícia não possa usar drones e helicópteros em operações policiais, a gente vai votar contra isso, obviamente, né? E defender a vida, consequentemente, combater a ideologia de gênero. Eu quero que o Rio de Janeiro ele esteja no lugar de destaque que ele merece estar. Legal. Porque o nosso estado, ele já foi um dia a capital do Brasil e continua sendo a capital cultural do nosso país, mas que hoje em dia as pessoas olham com olhar de pena. E a gente não tem que estar mais nesse... o Rio que já foi. É como o Brasil que quase deu certo. Eu acho que a gente tem que começar a mudar isso, né? E para isso eu me coloquei à disposição dos eleitores que confiarem, dos futuros eleitores, né? Que confiarem em mim. Eu fico feliz, tá? Fico feliz. Espero que você consiga essa vaga. Eu vou ser um fiel protetor, né? Defensor, não, divulgador do seu trabalho. Tá bom? Obrigada, professor. Muito obrigada. É muito importante isso pra mim, porque até na admiração do professor eu sei que tu no caminho certo. Tem mesmo. Júlia, eu queria ficar mais, tá? Mas hoje não vai dar pra ficar. Não, a culpa foi minha. Gente, peguei um trânsito do Rio de Janeiro, já tenho que confessar pra vocês. Mas olha só, eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Um presente do padre Douglas Navarro, que é o atual pároco do Apostolado Universitário. Ele esteve aqui segunda-feira, né, Luiz? Esteve aqui para apresentar esse livro. Eu falei, a Júlia vai estar aqui. Ele falou, então deixa um pra Júlia. Isso aqui, junto com o seu livro, é um manual para a pessoa entrar na universidade. Ele dá dicas. Incrível. Vou te falar uma coisa aqui. O primeiro capítulo dele eu nem te cortei, porque você falou, quando você entrou na faculdade, você ficou lá escondida. Ele fala, no primeiro capítulo, chegou na faculdade, se esconda. Ele fala isso. Para que você meça... esse livro deve ser incrível demais, cara. É muito legal. Eu vou ler. Muito obrigada, padre. Vou a uma missa aí, inclusive. Eu vou depois dar o seu contato pra ele. Sim. Esse aqui... Eu volto, tá, gente? Pense mais, peçam nos comentários. Olha só, Júlia de volta. Por e favor. Júlia de volta com mais tempo. Com mais tempo. Esse aqui é um manual que eu gosto muito, 1000 lições sobre comunismo ao pequeno gafanhoto. São dicas concretas, assim. O que fazer, por exemplo, para você proteger seu filho? Faça com que ele acorde cedo e trabalhe. Então, coisas assim, para o pequeno gafanhoto, eu espero que você goste. Eu sou mamãe, né? Sou casada, então tenho uma bebê de 2 anos, então isso aqui vai ser muito importante até para formação Tem bom humor. de personalidade. Para mim, bom humor é fundamental. Exato, então, para nos prender. Que editora bacana, hein? Com essa pena. É boa. Bom, Júlia, vamos ficar por aqui? Infelizmente. Vamos ficar por... Não, a gente vai deixar com gostinho de Quero Mais. Pessoal do Pense Mais Podcast, coloque nos comentários se vocês querem que eu volte. Isso, boa. Acho que eu pude contar sobre a minha história um pouco pra vocês e a gente falar um pouco dessa questão da degradação das universidades, né? Que tem preocupado e muito o futuro do Brasil, de fato. O futuro do Brasil. Eu acho que é por aí também. Eu acho que você tem algum no seu horizonte que vai ajudar a gente. Se Deus quiser. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Comentem aqui. Eu quero a Júlia para a gente fazer mais um próximo podcast com a Carla, com a mãe da Júlia também, porque ela aí você vai ter que alugar o estúdio 10 horas, problema, porque eu e minha mãe junto vai fazer 10 horas de podcast. A gente faz com carinho. Curta, comente, compartilhe com seus amigos o Pense Mais para que nós cheguemos a mais pessoas. Acreditamos que o Brasil se constrói com cultura, com conhecimento, com ciência. Aliás, nem falamos desse assunto, né? Porque o pessoal da esquerda é muito inteligente, mas XX e CY não funciona para eles, né? Exatamente. Eu não sei por quê. São anticientíficos, né? Então, comprem o livro da Júlia, que deve estar maravilhoso. Eu vou ler ainda e depois vou contar para vocês. Um abraço, pessoal. Até mais.